Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Pedro Damasceno, nosso 16º encontro, as nossas reflexões sobre as 8 contemplações ou 8 conhecimentos. Ouçamos aquilo que Pedro Damasceno nos diz. Em relação aos 8 conhecimentos, isto é, contemplações, devemos saber que para as 4 primeiras contemplações ou conhecimentos, devemos dizer o que está escrito em cada qual, observar aquilo que foi escrito, do jeito que foi escrito. Ali é uma observância, um aprendizado de ascese. Em tudo e por tudo, como foi dito a respeito de São Filémon, o abade Filémon, e ter todo o tempo o intelecto livre de qualquer pensamento, saber silenciar a mente e concentrar naquilo que se faz. O grande problema do Ocidente é a capacidade de concentração. A mente está sempre dispersa. Então, estar sempre centrado e aprender a educar a mente para que ela esteja livre de qualquer pensamento e centrado naquilo que nós devemos fazer. Tal deve ser a conduta daquele que se aplicar a tal. Ele deve ter o intelecto voltado tanto para a contemplação do sensível, isto é, ver a realidade, aquilo que passa pelos sentidos, pelo senso, contemplar a realidade visível, que pode ser percebida pelo sentido. Então, o intelecto voltado a essa percepção daquilo que é sensível, daquilo que nós podemos perceber pelos 5 sentidos, quanto para o conhecimento do inteligível, aquilo que transcende a realidade sensível, que não se esgota na realidade sensível, que vai para além daquilo que é sensível e o que é sem forma. Então, essa realidade de não nos limitarmos simplesmente a essas realidades observáveis, mas buscar uma realidade interior que não é capaz de ser contida pela realidade formal. E logo, novamente, para uma meditação da Escritura e para uma prece pura. Isso deve nos conduzir para meditar a Sagrada Escritura. A meditação também nós podemos ver que é uma espécie de ruminar a Sagrada Escritura. Ser capaz de estar sempre nesse exercício com a Escritura é fundamental. Não se pode desprezar jamais a vida no caminho místico. E também da prece pura, que nasce como consequência disso tudo. Uma prece isenta de tendências passivas ou passível, que liga muito mais aos nossos interesses humanos e não à nossa capacidade da pura entrega a Deus. Eu tenho falado muito nesses dias esse ato da confiança. A prece pura, onde a pessoa se lança totalmente em Deus. Essa prece pura, onde a graça é que fala, não o ser humano. Essa prece pura que podemos comparar ao mar infinito, onde o ser humano dá um salto nesse mar infinito, perdendo todas as suas proteções e seguranças e se lançando totalmente em Deus. É um ato de total entrega. Nesse ato de total entrega, nós podemos ver 2 personagens do Novo Testamento. Maria, que disse o seu sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma resposta dada ao anjo que anunciou, para que
ela possa transmitir a Deus a sua disposição total, aquilo que está sendo anunciado, sem reservas, e depois o sim de São José. Esse sim de São José, quando ele disse em sonho sim, e acolheu Maria e a criança que estava sendo gerado nela, essa criança estava sendo gerado nela, essa criança que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos continuar. O próprio corpo deve estar tanto absorvido na leitura. Então, quando fazer a leitura, ter essa concentração da Sagrada Escritura, essa leitura daquilo que eu leio. Não permitir que essa tentação de divagar a mente me tire a concentração daquilo que eu estou meditando e lendo. Quanto na oração, também estar sempre atentos de que nessa oração nós não possamos permitir, através de uma sese, através de um domínio, de que os pensamentos possam desvirtuar aquilo que eu estou fazendo. Logo, em consequência, nas lágrimas que vertemos por nós mesmos, pela consciência de nós mesmos, da realidade do nosso ser, da nossa fragilidade, do nosso nada, ou por alguém pela compaixão diante de Deus, ou pela compaixão que nós temos diante daquela pessoa que está necessitada de oração e que nós somos solidários ao sua dor e ao seu sofrimento. E no trabalho, né? Esse trabalho realizado, seja os trabalhos manuais, mas também no auxílio prestado ao irmão enfermo em sua alma e corpo. Então, esse trabalho também que deve ser dado através desse auxílio, né, através da enfermidade de uma pessoa, uma enfermidade concreta, física, ou uma enfermidade moral, espiritual, ou corpo. Sem nenhuma preocupação com as coisas deste mundo. Totalmente livre daquilo que possa escravizar o ser humano. Deus que elegeu este homem e o colocou à parte para viver com ele, então a intimidade, o ser humano e a intimidade com Deus é um problema de graça e eleição, e que ele deu esta doutrina, essa capacidade de conhecimento, esta ausência de preocupações, então total confiança em Deus. Muitas vezes as nossas preocupações é porque nós queremos ter o controle das coisas, achando que nós é que resolvemos as coisas, e não somos capazes de sermos instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, para que Deus resolva a situação, não nós. Logo cuidará dele e o alimentará em sua alma e em seu corpo. Com efeito, foi dito: entregue ao Senhor suas preocupações, e ele o alimentará. É aquela realidade que encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, olhai os lírios do campo. Estar aberto a esta providência. Fazer o que temos que fazer, mas saber que tudo que conquistamos é fruto da graça e não do nosso esforço. Nosso esforço não leva a nada. Nosso esforço tem que ser sempre ajudado pela graça. Quanto mais este homem colocar sua esperança em Deus para tudo, o que se refere à alma e seu corpo, a sua vida física e espiritual, a sua vida humana e a sua vida espiritual, a sua vida humana ligada a esse humus, essa realidade do pó da terra, e a vida espiritual, mais ele descobrirá o quanto Deus cuida dele. Muitas vezes nós não temos esta sensibilidade de que Deus cuida de nós, porque nós estamos tão ensimesmados, tão centrados em nós mesmos, que nós não somos capazes de perceber o sopro da graça. É aquela experiência de Elias no Monte Horebe, né? Aquela brisa suave.
Talvez estamos preocupados mais naquelas teofanias de terremotos e relâmpagos e trovões e esquecendo desta sensibilidade de estarmos absorvidos totalmente nessa sensibilidade para perceber essa graça divina. É Deus que cuida de nós. Ele receberá, assim, de Deus, em sua alma e em seu corpo, tanto mais dons visíveis e invisíveis, quanto mais se considerar abaixo de todas as criaturas. É fundamental que nessa experiência de Deus, o ser humano seja humilde. Reconheça que dele ele não pode dar nada. Reconhecer que tudo o que ele é graça pura de Deus. Viver desta graça e reconhecer que Deus é o seu tudo, que se manifesta no nosso nada, no nossa realidade humana. Ele se sente tão devedor a uma dívida de gratidão para com Deus e fica tão confuso diante das benesses de Deus, porque ele percebe toda essa graciosidade e gratuidade de Deus para com sua vida, que não consegue se prevalecer de ninguém. Ele já não precisa do apoio dos outros para ser o que ele é, porque ele é todo de Deus, todo da graça. Quanto mais ele dá graças a Deus, então quanto mais ele agradece a Deus e violenta a si próprio, através de uma sese da realidade, de conhecimento da sua própria realidade e necessidade de trabalhar em si mesmo, tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, todas essas tentações, mais Deus o aproxima de suas graças e quer lhe conceder o repouso, isto é, quer a capacidade da perspectiva do silêncio, a capacidade da perspectiva da serenidade, da total entrega, né, desse estar totalmente repousado em Deus e fazê-lo preferir a resíquia e a despossessão, a pobreza, o silêncio, a todos os reinos da terra, a tudo que se possa ser colocado como poder, como domínio de uma glória humana, no aguardo da recompensa no século futuro. Então, é sempre essa disposição. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Sou cidadão da eternidade, do reino de Deus. E viver neste mundo está sempre absorvido e impulsionado por aquela realidade que nós somos portadores. Somos da eternidade e não podemos reduzir a nossa vida à temporalidade. Estamos no tempo, mas não somos do tempo. Somos destinados à eternidade. Com efeito, os santos mártires sofreram sob os ultrajes dos inimigos, aqueles que morreram pela fé. Mas o desejo pelo reino e o amor a Deus, ele está falando dos mártires aqui, o desejo pelo reino, o amor a Deus, eram mais fortes do que seus sofrimentos. Por mais dolorido que seja o sofrimento, esta comunhão, esta unidade com Deus era muito mais forte do que qualquer possibilidade de dor que ele pudesse sentir. E este poder que eles receberam para vencer os adversários, que o instigavam, castigavam, condenavam, faziam suplícios, era para eles um grande consolo, porque ele sabia que aquele que sofria por Cristo devia se alegrar, porque o que nos sustenta é a graça e jamais o que nos sustenta é as obras humanas ou a maldade humana. Não podemos ceder à maldade humana, nós temos que resistir ao mal. Era para eles um grande consolo e uma recompensa. Muitas vezes, eles sequer sentiram a morte, que lhes foi dada para sofrer por Cristo. Havia uma graça tão grande que os sofrimentos eram considerados nada diante da graça que eles estavam vivendo naquele momento.
Da mesma forma, os santos padres violentaram a si mesmos como? Violentaram a si mesmo como? Através da ascese, do domínio de si, vencendo todas essas paixões desordenadas. Mesmos desde o início, por meio de todas as asceses e nos combates a que os levaram os espíritos da malícia. Então, o espírito do mal que leva o ser humano a combate, tentando vencê-lo em todos os pontos. Existe uma... Eu já não sei, faz tanto tempo que eu li, se era São Francisco de Sales, quem era que falava que o mal é como aquele que cerca uma fortaleza. E a estratégia do mal, primeiro, é perceber onde nas muralhas da fortaleza, a fortaleza é mais frágil. Porque é ali que inicia, né, a tomada da fortaleza, destruindo. Então, o mal sempre entra pela fraqueza, porque onde existe a fortaleza, ele não consegue combater. É nas nossas fraquezas que o mal age, e é nas nossas fraquezas que ele destrói toda a fortaleza, tudo aquilo que nós possamos trazer de bom. Mas o desejo e a esperança da impassibilidade, nós ainda vamos trabalhar um pouquinho essa impassibilidade, superam a tudo. Essa busca de estar totalmente imerso em Deus. Pois depois das penas, a impassibilidade não conhece mais cuidados. Ela venceu as paixões. Porque aquele que está todo em Deus já não se deixa, em nenhum momento, ser atingido pelo mal. Por pior que seja o mal, ele sempre vai aprender a resistir. E essa resistência é muito mais uma experiência de amor com Deus do que uma submissão à maldade humana. O passional, aquilo que vem pela paixão, pode até pensar que tudo vai bem, mas é por causa de sua cegueira. Essa capacidade do ser humano buscar a luz para ver todas as atitudes, pensamentos, toda a realidade que acontece à luz de Deus, não a partir da cegueira humana, porque a paixão não deixa a pessoa ver a realidade, ela cega o ser humano. Ele fica quase um ser irracional. Somente quem se vangloria de combater conhece sempre o sofrimento e a guerra, pois ele quer vencer as paixões e não consegue. Porque quando ele quer vencer as paixões, mas ele se acha de que o seu poder, a sua capacidade, a sua força é necessária para realizar isso, vai conduzir à realidade do fracasso. Ele não vai conseguir. Por que ele não consegue? Porque ele está agindo segundo o projeto dele, a sua força humana, e não essa entrega total a Deus. Deus que deve estar sempre antecipando a qualquer atitude e deve estar conduzindo a qualquer atitude do ser humano. As glórias humanas, né, não correspondem ao verdadeiro sentido e o sabor da vitória em Deus. Este homem é concebido ser vencido pelos que o combatem, né, a fim de adquirir a humildade. Então, muitas vezes, nós somos derrotados para poder despertar em nós a humildade. Porque nós vamos perceber que é um projeto da glória, é um projeto humano, da vaidade humana, e não um projeto de Deus. A queda é uma possibilidade que Deus nos dá de descobrir a humildade e repensar e refazer as coisas não mais pelas nossas forças, mas pela graça divina. A este homem é concebido ser vencido pelos que o combatem, a fim de adquirir a humildade, eu já tinha falado. É por isso que ele deve conhecer sua própria fraqueza, essa consciência da sua própria realidade. É o primeiro passo que nós encontramos nas 4 primeiras contemplações. Esse reconhecimento da humildade humana, esse reconhecimento da fragilidade humana, essa necessidade da confiança em Deus, porque é Ele que deve agir em nós.
É por isso que ele deve conhecer sua própria fraqueza e fugir daquilo que o prejudica mais, a fim de esquecer seu antigo costume, esse hábito que ele criou, muitas vezes mais sendo dirigido pelos seus prazeres, pelas suas paixões, e não pela graça divina. Pois se ele não foge primeiro da distração, então, a primeira fuga, a distração, porque essa é uma tentação que nos impede a concentração. E não adquire primeiro o silêncio perfeito, porque seja capaz de chegar a essa realidade da oração, que é capaz de vencer essa mente perturbada, que não consegue se concentrar. E nós devemos aprender a chegar a esse silêncio perfeito. Esse é o qualificativo do silêncio que nós devemos adquirir no nosso caminho de aperfeiçoamento. Ele não poderá alcançar, seja lá o que for, impassivelmente, e dizer sempre o que é bom, porque ele ainda não sabe discernir o que é bom, porque sempre aquilo que ele disser que é bom parte muitas vezes ou algumas vezes da sua passionalidade, da sua realidade tendenciosa de achar que aquilo que ele está fazendo é bom. Ele perdeu a lucidez, ele perdeu o discernimento. Assim é que em todas as coisas convém, em primeiro lugar, fugir inteiramente da distração. Então, primeira coisa, fugir da distração. Criar esta sese de concentração, de centralidade da mente, de estar sempre focado naquilo que estamos fazendo. Às vezes nós estamos em oração, mas nossos pensamentos vão para muitos lugares, porque nós não estamos concentrados, nós perdemos essa concentração, essa sese. A fim de não ser atraído pelo antigo costume. Entretanto, ninguém, em sua ignorância, apenas por ter ouvido falar em humildade, não é uma questão de noção de humildade, impassibilidade, não é uma questão de noção de impassibilidade, outras virtudes análogas, devem pensar possuí-las. Não, elas não são possuídas através de um artifício mental, elas são possuídas através de uma experiência profunda de Deus. Mas deve buscar os seus sinais em todas as coisas, essa percepção das coisas, desses sinais da graça, e os encontrar em si mesmo. Porque aquilo que eu vejo lá fora, né, é uma realidade que já está dentro de mim. Então, buscar em mim mesmo essas realidades, essas percepções, né, desses sinais que nós vemos de fora, do sensível para a realidade interior, né, essa realidade interior que é capaz de transcender a realidade que nós vemos, mas que está presente em nós. Terminamos da humildade. Estes são os sinais da humildade: ter em si todas as virtudes do corpo e da alma, e considerar ser indigno, considerar ser tão mais devedor quanto mais graças receber de Deus. Não é mérito, é sempre uma atitude de humildade diante de tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Se uma tentação lhe vier dos demônios ou dos homens, humilde pensa merecê-la, e merecer muitas outras coisas mais, a fim de que, quitando ainda que um pouco sua dívida, ele possa encontrar no juízo um alívio aos castigos que tanto temem. Então, agradecer sempre as tentações que nós temos e perceber que elas podem nos aliviar, mas que aquilo que nós tememos, nós podemos adiantar vencendo as tentações, embora é tão pouco diante daquilo que Deus pode nos dar ou que nós fazemos. O que nós fazemos é muito pouco, mas é necessário para que nós possamos atingir os nossos objetivos finais. Ser humilde. Não ter em si este sofrimento. Não ter em si este sofrimento o aflige e atormenta. O homem, a tentação, ela é positiva, porque ela nos faz sempre repensar naquilo que nós devemos fazer. Ela nos coloca sempre na atitude de humildade, nos despertando então para Deus. Ele tenta encontrar o que o levará a violentar a si próprio, na luta contra a tentação.
Quando ele alcança, ele recebe a coisa como um dom de Deus, tudo dom de Deus, e se humilha novamente, porque não é mérito dele, é graça divina. Pois ele jamais poderá devolver ao benfeitor, ele jamais vai poder devolver a Deus aquilo que ele deve. Não, é impagável aquilo que nós devemos a Deus. E tudo o que ele nos dá é gratuidade plena. Ele trabalha todo o tempo e cada vez se considera mais devedor. Quanto mais somos entregues à graça e reconhecemos essa graça, mais nós nos tornamos devedores. Devedores da graça divina, porque o que ele faz por nós é eternamente, imensamente maior do que aquilo que nós possamos descobrir na nossa experiência humana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.